Bom dia, pessoal. Já temos bastante gente aqui, a gente estava só esperando um pouquinho para o pessoal conseguir chegar. A gente vai começar agora a nossa apresentação. Primeira apresentação totalmente aberta para o mundo aqui da Cappuccino e Weber Shandwick. Vamos falar aqui sobre Web 3.0, como que a sua marca pode estar dentro desse mundo, essa revolução que está acontecendo. Vou compartilhar minha tela aqui. Querido amigo Martin está aqui me ajudando nos bastidores. E vou me falar se já deu certo. Certo? Deixei vocês dois, então, na tela aqui. Muito bom, tá bom. Então, vamos lá, gente. Primeiro, vamos começar, então, aqui me apresentando, né, para quem não me conhece. Jam, e o que é Jam, né? Já começando a colocar todo mundo dentro das terminologias aí da Web3. Jam é Good Morning, porque na Web3 não existe um tempo determinado, porque ela acontece ao redor do mundo, né, de uma maneira descentralizada, então sempre tem algum lugar do mundo que alguém está falando bom dia. Então, por isso que essa gíria pegou, né, Good Morning, Jam. Então, vocês vão ver aí sempre as pessoas, quando começam a falar alguma coisa, sempre é GM, né? Então, o GM acaba sendo bem utilizado, tá? Então, meu nome é Vitor Elman, aqui está o meu Discord também, eu já vou falar sobre Discord para quem não conhece. Eu sou o líder criativo para a América Latina da Weber Shandwick e da Cappuccino, tá? A Cappuccino é uma agência digital aí que tem mais de 22 anos, sempre eu fundei ela lá atrás, no começo da Web 1, e a Weber Shandwick é uma rede de agências de comunicação também, da qual a Cappuccino faz parte hoje em dia, tá? Eu tenho 24 anos aí de experiência dentro do digital, sou também empreendedor, além da Cappuccino também tive outras empresas e hoje sou também investidor anjo, até dentro de uma empresa que chama Lumix, que é dentro do universo Web3, um estúdio de Web3. Sou apaixonado por Web3 e desde faz um ano e pouquinho, né? Está começando, é uma coisa super recente, né? A gente vem aprendendo todo dia. Tudo que eu vou falar agora são aprendizados até agora, né? Mas que ainda a gente vai construir muita coisa. E já faço academia com Oculus Quest, ou melhor, né? Eu pago a academia porque você vê que o metaverso segue a vida real. Eu pago a academia e às vezes não apareço por lá, mas estou fazendo por lá e sou pai de 5 crianças bem reais, mas que também já estão vivendo aí dentro do metaverso, tá? E eu fui num evento que chama Permissionless, né? Aconteceu aí há mais ou menos umas 3 semanas, e foi meu primeiro evento cripto, meu primeiro evento Web3, e foi realmente incrível, uma sensação incrível, uma comunidade muito forte, muito engajada, né? Ele reuniu aí líderes do movimento Web3, né? Developers, inovadores, toda a comunidade mesmo para falar sobre o futuro, né? De tanto NFTs, DeFi, metaverso, tudo isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui. Os tickets até do evento podiam ser comprados de uma maneira normal ou via NFT, como esse aqui. Esse aqui já é um NFT que era um ticket de entrada para o evento, mas com diferencial, né? Ou seja, ele te dá entrada vitalícia, você pode ir para todos os próximos eventos, e tinham também algumas atrações VIPs para quem comprasse o NFT. Tá? Esse evento foi feito pela Blockworks, que é um site muito legal de conteúdo de Web3. O Bankless, que eu recomendo como um podcast, se você quiser seguir, saber tudo o que está acontecendo, é um ótimo podcast para se seguir. E a Coinbase, né, que é uma empresa que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, também aí vem trabalhando dentro do universo cripto.
E eu começo com o nosso roadmap, né? Então, o nosso roadmap, até roadmap é uma outra terminologia muito comum em Web3, né? Todo projeto de Web3, ele tem que ter uma estrutura e mostrar alguma coisa a longo prazo, porque vocês vão ver, é uma coisa muito focada em comunidade, em construção de comunidade. E o roadmap acaba sendo aí sempre uma coisa importante de você pensar e divulgar para as pessoas, para justamente fazer com que elas entrem dentro desse seu projeto, tá? Mas aqui eu usei o roadmap para falar do que a gente vai falar hoje, então eu vou começar falando um pouquinho da evolução que aconteceu da Web 1 para a Web 3, uma sessãozinha de tecla SAP para a gente ficar dentro dos termos, e aí eu começo a falar das marcas, como que elas estão usando, para que elas estão usando, e no final eu vou fazer um convite aí para todos, tá? Então, começando com a parte da evolução, muitas pessoas aqui talvez já tenham ouvido isso, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma recapitulada para quem ainda está novo, né? E todos nós estamos, né? Então sempre vale a pena recapitular. Então a Web 1, né? Que é quando eu comecei lá atrás, nos anos 98, 2000, ela era uma internet muito focada em informação, né? E um canal só, né? Era mais para leitura, a gente só consumia a informação. Quando a gente teve a entrada da Web 2, foi quando a gente começou a ter mais interação, né? Troca de informação, só que ela sempre foi muito centralizada nos grandes players, né? Então, Facebook, Google, sempre centralizando aí essa troca de informações, ou seja, as plataformas é que criavam as comunidades dentro delas, né? Então, no Facebook você tem os grupos, enfim, todas as comunidades acabam sendo criadas dentro da plataforma. Na Web3, a gente já tem uma mudança muito grande para um trabalho muito mais forte de imersão, né? Então, são conteúdos mais imersivos, né? E uma troca, ao invés de informação, tem também informação, mas é uma troca de valores, né? Então, a gente começa a ter troca de valores monetários até dentro da nossa Web3. E tudo sem intermediários. Então, óbvio, não é onde a gente está hoje em dia ainda, mas é onde queremos chegar, nessa troca totalmente sem intermediários, descentralizada, e onde as comunidades, justamente por isso, são as que criam as suas plataformas, tá? E aí, quando você entra e se depara com a Web3, né, eu passei por isso também, você vai encontrar várias siglas e termos que podem te assustar, mas não se assustem, né? Vamos entender um pouquinho deles para a gente conseguir seguir, tá? Então, agora essa parte é um pouquinho técnica, mas eu acho que vai ser importante para a gente depois entrar aí nos cases, tá? Então, a primeira parte, onde a gente começa, é justamente no blockchain, né? Então, o que é o blockchain? Todo mundo fala já há muito tempo, né? Eu já venho estudando blockchain há muito mais tempo do que o Web3, né? O blockchain, ele é como se fosse um banco de dados, né? Uma planilha, pensa numa planilha Excel, distribuída ali entre milhares de computadores espalhados pelo mundo, tá? Então, essa rede de computador, ela armazena um registro histórico, né, de todas as transações que são feitas nessa planilha, né? E isso pode ser transações financeiras, podem ser, como a gente vai ver, contratos inteligentes. Tudo isso que acontece, ele é registrado na forma de blocos, e esses blocos vão sendo colocados um em cima do outro, mais ou menos, se a gente for tentar imaginar. Então, para você hackear isso e mudar alguma coisa, você teria que mudar todos os blocos ao mesmo tempo e ainda todo o histórico que fica também dos blocos anteriores. Então, isso deixa praticamente uma coisa anti-hacker, né? E traz uma segurança que antes era necessária por uma autoridade confiável central, e agora não precisa mais, né? Então, você não tem como alterar, como mexer. Se a gente for pensar como o nosso DNA, por exemplo, né, o nosso DNA tem os blocos de informação e está espalhado por todo o nosso corpo, né? Se você pegar um fio de cabelo, tem o nosso DNA, a unha tem o DNA, todo o nosso corpo, né? E para mudar você teria que mudar todos, né? Então, isso faz com que ele seja imutável. Então, para a gente ter na cabeça e tirar um pouquinho essa parte tech da história, a gente pode pensar em segurança, transparência, descentralização, democratização, uma coisa que não muda, né, imutável, então ela acaba sendo perene, e sem intermediários, tá? E qual que é um problema que o blockchain acaba enfrentando hoje em dia
e que vocês já devem ter visto várias notícias sobre isso. Teve o lançamento do Bored Apes, que deu problema em relação a isso, que é a escalabilidade. Então, o blockchain, ele trabalha as redes que a gente conhece principalmente, então, por exemplo, Bitcoin. Bitcoin é um blockchain que tem uma moeda, que é a Bitcoin, ou o Ethereum, que é um blockchain e tem a sua moeda, que é o ETH, ou a Solana, que é um blockchain, que é a Solana, e tem a sua moeda, que é o Sol. Esses são blockchains Layer 1, são os principais, o blockchain principal, tá? Para a gente entender o que acontece, essas transações vão sendo feitas e elas têm, primeiro, elas têm um tempo para acontecer e elas têm um custo por causa da energia que é utilizada em todos os computadores ao redor do mundo. Então, nessas redes principais, acaba acontecendo como se fosse um tráfego, né? Então, fica lá parado, acaba demorando, acaba ficando mais caro. Para evitar isso, né, se criou o Layer 2. Layer 2 são como se fossem, eu brinquei aqui, como se fosse o gato, né? Você vai lá, pluga, né? Então, eles acontecem em cima da Layer 1, uma camada em cima. Eles fazem todas as transações fora dessa Layer 1, elas acontecem ali, elas são depois agrupadas e, depois de tudo, elas são agrupadas e aí elas vão para a Layer 1 para usar toda a parte de transação, de transparência da Layer 1, que é a mais crível, digamos assim, né? Então, a Layer 2, alguns exemplos, é o Lightning Network, que é uma Layer 2 para Bitcoin, e a Polygon, por exemplo, que é uma Layer 2 para Ethereum, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, isso aqui é bem rapidinho aqui, talvez tenha que descer mais, mas acho que assim as pessoas começam a entender um pouquinho, e sempre vale ouvir a sabedoria do nosso amigo Snoop, né? Ele fala que a tecnologia blockchain tem o poder de mudar tudo de novo e inclinar a mesa a favor dos artistas e fãs, e nós vamos estar bem à frente. Ele já está lançando aí, já lançou, na verdade, um álbum, né, o Back on Death Row, que foi todo disponível aí na blockchain, a gente vai entender um pouquinho como. Aí eu vou para o tão famoso NFT, né? E o que seria o NFT, né? Então, a gente tem NFT, Non-Fungible Tokens, né? Então, o que é isso? Quando a gente pensa em itens fungíveis, né, são itens que podem ser substituídos, trocados, replicados, como, por exemplo, as nossas moedas, os reais, ou as criptomoedas, né? Elas podem ser substituídas, elas podem ser trocadas, elas podem ser até replicados, você consegue colocar mais no mercado. Quando a gente fala de itens não fungíveis, são aqueles itens projetados para serem únicos, né? São ativos únicos. Né? Como, por exemplo, enfim, você ter uma bola autografada, aquilo é único, né? E isso trouxe uma coisa muito importante para o mundo digital, que foi um jeito de a gente deixar um item digital único, que antes era muito difícil. E foi muito utilizado primeiro pela arte, por isso que todo mundo acaba referenciando a NFT para arte. Eu vou mostrar para vocês que é muito mais do que isso, tá? Mas para a arte acaba sendo muito importante, porque antes uma arte digital, ela não tinha um valor, porque ela podia ser replicada. Agora é como se ela tivesse um certificado, uma assinatura que mostra que aquela arte é original, dando um valor, então, agora para ela, tá? Mas o NFT também pode ser usado para um ingresso de cinema, né? Para um imóvel até. Você pode ter o seu um imóvel mesmo, o seu imóvel físico ou digital, transformado aí, linkado a um NFT ou uma música, por exemplo. Por quê? Porque NFTs são contratos inteligentes ou smart contracts, ou seja, eles estão lá na blockchain como se fossem contratos inteligentes e você consegue atribuir a eles várias cláusulas, vamos dizer assim, né? Então você consegue gerenciar aí como que vai ser a vida desse NFT. Então, se ele vai dar royalties automaticamente para uma música, para quem criou, em todas as vendas que acontecerem. Então, dentro desse smart contract, a gente vai ver alguns exemplos, vai ficar um pouco mais claro, você consegue criar muita coisa com NFT, tá? E o que é mint, ou mintar, né, em brasileiro, ficou aportuguesado de minting, né? Então, mintar é você colocar o seu item digital, né, parte do blockchain e colocar ele em circulação. Né? Seria semelhante a uma moeda quando ela é cunhada na vida real.
né? Então, esse é o mintar, é o processo onde você vai lá e coloca o seu item digital em circulação. E o que é o gas fee, né? O gas fee, que muita gente talvez já tenha ouvido, às vezes não sabe o que é, por que tem essa taxa do gas fee? Na verdade, são os pagamentos que os usuários, a gente acaba tendo que fazer para compensar a energia de toda essa rede computacional aí que gerou, né, a blockchain, que faz a blockchain funcionar, né? E as Layer 2, como eu falei antes, Layer 2, como a Polygon, elas acabam sendo ótimas opções porque elas diminuem esses custos, né? Porque toda transação, como eu falei, ela é feita fora do Layer 1, então ela acaba conseguindo ser mais barata e também com menos impacto ambiental, tá? Então, isso também é uma coisa que o mundo Web3 vem trabalhando para melhorar o impacto ambiental, né? E como eu falei, o NFT é muito mais que arte. Por quê? A gente pode dividir, os NFTs em collectibles e utility, né? Os collectibles são aqueles que são mais focados no visual, né? Que, por exemplo, os de arte, né? Ou, por exemplo, música também, né? Coisas que são colecionáveis e muitos deles generativos. O que é generativos que vocês também vão ouvir bastante? São aqueles, por exemplo, de arte, que você pega a arte e vai criando variações dele, né? Então, você cria várias variações daquele mesmo, formando uma coleção generativa, né? E ali você também consegue colocar alguns itens que vão ter só em alguns, e aí você consegue ter eles como raridades, que vão dar um valor maior para aquele NFT, por exemplo. Eles são muito mais utilizados para fãs, para marcas que são love brands, né? E também tem os seus fãs, e colecionadores, né? Então, tem até o NBA Top Shot, que é um site muito bacana, um marketplace para momentos da NBA para colecionadores, como se fossem aqueles cards que existiam antes de beisebol, muito mais nos Estados Unidos. Aqui, hoje, a gente consegue fazer isso até com vídeo, né? Então, essa parte de colecionadores. E utility é quando a gente coloca uma utilidade e começa a usar o smart contract. E, para mim, é onde realmente a coisa pega e o NFT vira algo realmente importante e realmente que vai estar nas nossas vidas aí nessa revolução a longo prazo. Aqui a gente consegue trabalhar, por exemplo, assinaturas de produtos, de serviços. Então, você compra um NFT e, a partir daí, você consegue assinar. Por quê? Porque você tem ali um contrato vitalício, né, que vai estar lá e sem poder ser mexido. Então, você consegue criar aí coisas atreladas a ele. Você consegue melhorar a experiência, né, com a marca, trazendo itens que você consegue dar também para as pessoas que compraram um NFT. Por exemplo, para eventos, mais do que só um ticket, ele pode ser uma entrada para os eventos reais e virtuais, mas também tem outras coisas especiais, entrada para espaço VIP, redeemables, como a gente fala, né? Então, alguns presentes que as pessoas ganham por ter o NFT, acessos especiais, encontrar artista, encontrar um atleta, né? Ou seja, criando um valor totalmente diferenciado. E programas de fidelidade também, né? Então, você consegue colocar até uma gamificação, que você vai tem um NFT, depois você pode comprar um outro NFT, e aí você vai crescendo aí dentro do programa de fidelidade, com promoções, ofertas para quem é dono do NFT, né? Óbvio que esse NFT também pode ser vendido, então o programa de fidelidade ele acaba virando até um asset. Eu estou num programa de fidelidade que, por exemplo, acabou, ninguém pode mais entrar, então eu posso vender o meu NFT e ter um valor em cima dele, né? E contratos, royalties, propriedade intelectual, tudo isso. Muito legal essa frase da Nicole Muniz, que é CEO do Yuga Labs. O Yuga Labs é quem fez o Bored Apes, né? Ela fala que o que é muito bacana dos NFTs é que eles são uma tecnologia realmente única, porque você pode aplicar a eles qualquer coisa. Você pode fazer, por exemplo, através dele a compra de uma casa, compra de um carro, as possibilidades são infinitas. Aí a gente vai, então, agora para uma outra sigla aí, que vocês já devem ter se deparado, que são as DAOs, né? Então, as DAOs são organizações autônomas descentralizadas. Então, mais ou menos, imagina uma empresa e as ações delas são tokens, né? Tokens digitais na blockchain que você compra. Ao você comprar, todo o dinheiro, que seria a criptomoeda,
vai para a tesouraria dessa DAO, e todas as ações dessa DAO são feitas através do sistema de votação na blockchain, sem interferência humana, ou seja, ele é totalmente transparente, né, criptografado, então ele também não pode mudar e totalmente confiável. Então não tem burocracia, não tem toda a fricção que hoje a gente tem nos modelos de empresa convencionais. Então é um jeito muito bacana de mudar. Até eu estava vendo no evento, falaram de uma empresa global que estava com um problema de contratação na França, porque lá parece que o modelo de contratação é muito difícil se você precisa demitir alguém. Então, a empresa tinha proibido contratar na França, olha que absurdo. E com a DAO eles conseguiram driblar isso, porque fugiram de toda essa burocracia, né? Então, uma DAO, ela precisa normalmente, óbvio, idealmente, ela pode ser, como eu falei, um modelo só para melhorar a fricção da burocracia, mas sempre é melhor quando ela tem um propósito, alguma coisa que vai formar uma comunidade. Porque quando você traz mais gente, a descentralização fica mais forte, né? Mais gente está participando da governança sem hierarquias, né, da DAO, e aí a gente consegue aí ter uma coisa bem distribuída. E para que ela vem sendo utilizada? Para investimentos. Então, as pessoas juntam outras pessoas em DAOs para poder decidir investimentos juntos de uma maneira democrática, ou fundraising. Então, você consegue financiar, por exemplo, um artista, um projeto, ou até um produto de uma marca, através de uma DAO, juntando aí até consumidores. Para comprar NFTs, então tem NFTs que são muito caros, você consegue com uma DAO comprar um NFT que ele vai ser propriedade de todos que estão naquela DAO, ou até projetos sociais, que você imagina pode aceitar doação aí do mundo inteiro de uma maneira super fácil, sem fricção, né? Então as DAOs, elas são um meio, né, um meio que foi inventado tecnológico dentro da Web3, que vem ajudando muitas iniciativas Web3, transformando consumidores, fãs, em donos. Eles acabam tendo propriedade daquilo também e tendo lucratividade daquilo. Então, eles investem e tem também aí um lucro dividido dentro dessa comunidade. E outro termo, DeFi. Né? O que são os DeFi? DeFi são protocolos de finanças descentralizadas. Né? Então, num resumo bem resumido, né, imagina que você pode ter pools, né, ou seja, pools de investimento que você cria sem intermediário, você vai lá, quero essa moeda, e cria, e outras pessoas podem investir também no seu pool, e você pode investir no pool de outras pessoas. Ou seja, a gente acaba tendo muito mais opções de investimentos, né? A gente amplia isso, né, de uma maneira extremamente escalável, dando mais oportunidades para mais pessoas dentro do mundo de investimento, tá? E para que isso serve aqui também? Para empréstimos, para hipotecas, né, para investimentos, como eu falei. Mas imagina também que essas operações podem estar dentro de metaversos, então podem oferecer créditos para as pessoas comprarem coisas lá dentro, né? Então é um mercado muito grande de mais de 80 bilhões de dólares, e todo mundo está olhando para eles, acabam sendo aí uma parte importante da Web3. E as wallets são o hub, né, onde todo mundo acaba centralizando todas as suas operações dentro da Web3. Então, elas são como carteiras digitais mesmo, né? Uma das mais conhecidas é a MetaMask, mas existem várias, né? E lá dentro, qualquer interação que você for fazer, você precisa conectar a sua wallet. Sempre é bom tomar cuidado, tá? Então, olhar bem, ver todas o que está escrito, ver se é de confiança, né? Porque, como eu falei, aqui a gente está falando de troca de valores, não só troca de informação. Então, quando você vai conectar, é importante que você conheça onde você está conectando e tenha aí uma confiança, tá? Mas ela tem esse papel agregador. Então, nela, a gente pode ter as nossas criptomoedas, NFTs, DeFi, né? Então, elas são uma parte muito importante aí da experiência Web3. E justamente por isso, ela acaba sendo um centro de mudança da usabilidade, que hoje a usabilidade dentro do Web3 é muito ruim, vamos falar a verdade, né? A tecnologia, ela está muito em cima, né? Muito à vista, e a gente tem que colocar essa tecnologia mais para trás, né? Para justamente as pessoas conseguirem, né? Pessoas que não são tão tecnológicas,
conseguirem entrar para esse universo sem medo, né? Até como falou aí o co-founder da Near, que é o Ilya Polozukin, ele falou que as pessoas não devem se preocupar, né, com a tecnologia, qual blockchain que eu estou, qual layer, 1, 2, enfim, isso não deveria ser uma preocupação, né? Você não se preocupa, por exemplo, se você está no Meta e você está no servidor XYZ, né? Você nem sabe isso, né? Então, a tecnologia ela deve ficar invisível. E, justamente no evento, a Coinbase anunciou, para trazer mais um público mainstream, a sua nova wallet, que é mais amigável, né? Então, ela tem novas formas de pagamento por cartão de crédito, transferências bancárias, ela junta as criptocoins com os DeFi e NFTs que eu falei, tudo num lugar só para você conseguir ver tudo que você tem, né? E a ideia é levar isso para um grande público, né? Então, todo o universo Web3, a comunidade Web3, está preocupada em como que a gente traz aí um público mainstream para dentro. Tá? O Robinhood, que é outro player muito bacana, também anunciou a sua wallet com design super legal, usabilidade, realmente melhorando aí toda essa experiência que antes estava realmente muito complexa. E aí a gente chega com todos essas siglas e palavrinhas dentro do nosso metaverso, que todo mundo vem falando, é um tema aí que muitos de vocês estão interessados e querem saber mais. Então, o metaverso, ele é uma ideia que não é nova, né? Então, ele nasceu lá no livro Snow Crash, do Neil Stephenson, em 1992, a terminologia metaverso, e a gente já teve, para quem estiver perto da minha idade, já passou aí no Second Life, lá em 2003, que foi um metaverso fora da sua época, né? A gente não tinha infraestrutura, não tinha computadores que aguentassem o processamento, velocidade de internet, mas ele já era um metaverso, né? Ou seja, uma coisa que transcende, né? Transcende o nosso mundo de alguma maneira. E quem viu o filme Ready Player One, viu também o que é essa ideia que a gente quer chegar do metaverso. Obviamente, espero que não seja exatamente como no filme, mas ele dá aí uma boa tangibilizada aí no que pode ser o metaverso. Tá? O metaverso, ele acabou crescendo exponencialmente, saiu a palavra, muito agora durante a pandemia. Por quê? Porque durante a pandemia, a gente quebrou aí, acho que uma barreira que a gente tinha entre o mundo real e virtual. Por exemplo, agora, a gente está numa espécie de metaverso, né? A gente está aqui num mundo virtual, todos nós, né? Tudo bem, não tem nada 3D, não tem nada tão imersivo, mas estamos aqui todos virtualmente se conectando como se estivéssemos aí numa sala fazendo uma palestra, né? Então, isso ficou uma coisa muito mais comum e, segundo, por exemplo, o CEO aí da Verizon, né, a pandemia avançou aí mais ou menos uns 7 anos dentro dessa revolução digital. Então, agora eu vou passar um vídeo da Cine Bovel, que ela é uma futurista, e ela fala muito legal sobre o que é o metaverso. Facebook has stated that they don't want to be known as a social media company in the future, but a metaverse company. And the metaverse is a space that hundreds of companies are betting on. So the logical next question, what the heck is the metaverse? In general terms, think of the metaverse like a virtual or digital world that we can access via the internet. And in this digital world, we can play and socialize, like go to an art class. We can go to work in the form of avatars. We can put on our virtual reality headset and enter into a different digital space. Kind of like being in a video game or like The Sims, but so much bigger than that. Ariana Grande had a whole concert in the metaverse by creating an avatar, and then you could put on your headset and tune into the concert. You and your friends in the form of avatars could go to a painting class. But the metaverse isn't about just being locked in this video game sim style of environment. It's so much more than that. It's the blending of the virtual world and the real world. When you're walking down the street, you have augmented reality goggles on and it shows you directions like this. When you go and buy your coffee, it could look more like this. Facebook's version of the metaverse looks like this. We put on our headsets and go to work like this. And you would buy things in the metaverse just like you buy things in the real world. Like you would buy digital clothes for your avatar instead of real world clothes for your real world self. You would buy concert tickets to concerts happening in the metaverse. You just access them digitally. But there's a catch. The space doesn't actually really exist yet.
kind of does. Video games like Roblox or Fortnite could be considered metaverse. But the metaverse that Facebook is betting on and a lot of other companies are betting on doesn't actually exist yet. It would require all of us to be there and be going about our daily lives there. And if you're weirded out, well, you're not alone. The future is going to be a crazy place. Pois é. Então, o que é o metaverso? Ele é um lugar que tem que ser sincronizado e ao vivo, pode ser ao vivo, uma sensação de presença, né, com vários usuários limitados ao redor do mundo, uma economia que seja funcional, né, usando criptomoedas e coisas desse gênero, né, preferencialmente que ele una o digital e o físico, né, que tenha interoperabilidade. Isso é uma coisa muito importante, tá? A interoperabilidade é a conexão entre os metaversos, que você possa ir de um para o outro e eles sejam conectados. É uma coisa que o Meta, por exemplo, não vem trabalhando, e isso é uma crítica muito grande da comunidade em relação a eles, né? Mas a ideia é que, justamente para ser descentralizado, ele tem que ter essa interoperabilidade. E criado e operado por uma ampla gama de colaboradores, justamente para ele ser o mais diverso possível. Tá? E uma coisa que é legal entender é que a realidade aumentada ou virtual não é um requisito para o metaverso. A gente não precisa necessariamente disso. Tá? Hoje, então, a gente não tem ainda o metaverso que a gente imagina poder ter lá na frente. Então, hoje, até a gente chama de proto-metaversos, né? Que são ainda inícios, né? Testes de metaversos que a gente tem hoje em dia. E a gente pode ver aqui vários nomezinhos que talvez vocês tenham visto, talvez não, né? Mas uma das coisas que, por exemplo, ainda falta muito é essa apresentação de uma economia funcional, abranger o mundo digital e físico e, principalmente, essa parte da interoperabilidade, que, na maioria deles, falta bastante, tá? Então, cada um deles tem um ponto forte e um ponto fraco. Eu dividi aqui em 3 grupos para a gente entender. Então, a gente tem os closed worlds, né? Os mundos fechados, como Roblox, Minecraft, Fortnite, que eles são metaversos fechados neles, né? Ou seja, eles não se conectam com outros, e para isso é muito bom, eles acabam sendo muito bons para marcas, né? Porque eles têm já uma possibilidade grande de interferência lá dentro, que a marca pode fazer, de ativações, e eles têm uma base grande, tá? Porque eles são baseados em jogos, e atraem milhares de pessoas, então eles acabam tendo uma base muito grande, isso é uma parte muito boa. Mas a parte contra é que eles não têm essa economia funcional ainda acontecendo lá e nada de interoperabilidade. Quando a gente fala dos open worlds, que são os mundos abertos, que se parecem mais com o que a gente quer que os metaversos sejam, a gente tem o Sandbox, a gente tem o Decentraland, enfim, eles têm uma interoperabilidade já muito boa, eles já começam a se conectar entre eles, eles abrem para novos developers poderem fazer coisas lá dentro, né? Então é uma coisa mais aberta, mais open source, digamos assim. Eles têm uma economia lá dentro também que acontece, então as moedas lá, elas realmente são moedas que você pode usar fora e dentro, né? Acaba tendo uma coisa bem interessante nisso, mas o contra é que ainda são audiências menores e ainda são um pouco complexos, você tem que linkar a sua wallet lá, como eu falei, então eles acabam sendo um pouquinho complexos para novos usuários. E os microverses são os metaversos criados por marcas, coisas menores, né? Com mais controle, então você tem total controle. Esse aqui, por exemplo, foi criado pela Louis Vuitton, né, essa imagenzinha, interoperabilidade, mas você tem que trazer a sua própria audiência, acaba sendo uma coisa bem contra, tá? E quando a gente vai tentar entender sobre o metaverso, às vezes a gente fala, uau, nossa, mas metaverso, né, vai acabar com o mundo, com a nossa vida real? Eu tenho esse medo, mas talvez seja uma coisa geracional. É uma pergunta, na verdade, não é nada afirmativo, não sei falar se vai ser uma coisa boa ou ruim, mas o fato é que vai ser, né? E uma pesquisa da Vice mostra isso de uma maneira muito forte. A gente vê aí que 52% dos jogadores da geração Z se sentem mais como eles mesmos no metaverso do que na vida real, eles se sentem mais representados, e eles passam o dobro de tempo lá do que na vida real. Então, outro dia eu estava jogando até no óculos, e tinha uma garotada lá jogando comigo, e eu perguntei, pô, por que você não está jogando bola na praça? Ah, porque meus amigos estão aqui. Então, os amigos não estão lá, eles estão
dentro do metaverso, né? Então, é interessante a gente também ver esse comportamento mudando para mudar os nossos paradigmas. E eu trago aqui mais uma última palavrinha, que é o Discord e o Twitter, que vocês já conhecem, tá? Mas essas duas plataformas são os principais espaços que acabaram surgindo dentro da Web3 para construir comunidades ao redor dos projetos de NFT, de metaverso, tá? E é muito importante de a gente saber que a comunidade é que define o sucesso ou o fracasso de um projeto Web3. Então, essas ferramentas acabam sendo muito importantes. E é muito diferente de como a gente está acostumado com community management. Aqui é muito mais intenso, né? Você tem que fazer ativações, conversar e tudo mais. E é uma coisa que, sai fora daquele saque, aquela coisa que às vezes é muito fria. Por exemplo, a Sarah Buxton, que é a CEO do Gala Games e Gala Music, que é uma empresa Web3 que já faturou mais de 2 bilhões de dólares aí desde que surgiu, ela falou que por lá todo mundo responde no Discord do Gala. Então, ela entra umas 2, 3 vezes por dia e fala com as pessoas. Não existe hierarquia. Todo mundo que trabalha lá entra e responde no Discord. Ou seja, eles não têm um saque especializado. É a própria empresa, os executivos, todo mundo entra lá e responde. Ou seja, é uma mentalidade mais transparente, mais direta mesmo, sem intermediários, né, que acontece. E aqui, a gente vai ver o que pode construir uma experiência ótima dentro do metaverso, né? Então, óbvio, como eu falei, não gosto de regrinhas, mas são algumas boas práticas que a gente vem aprendendo aí, estudando. Eu faço parte também do practice de metaverso aí do grupo, né, do grupo IPG, que é o que a gente faz parte, né, global, e a gente vem estudando aí sobre metaverso, e aqui são algumas coisas que a gente chegou dentro desse estudo, né? Então, uma coisa, primeiro, o que eu falei, você não é só criar e lançar um NFT ou criar um metaverso temporário. Você tem que ter uma conexão significativa com esses pilares que eu trouxe aqui. E uma coisa que a gente recomenda é que, para você começar a construir sua experiência, você tente atingir pelo menos 3 desses 6 pilares, né? Então, o primeiro como que isso que você está fazendo vai elevar a identidade do usuário, né, das pessoas, por meio de ativos digitais, ou seja, como ele pode personalizar o profile dele, o avatar, né, ou um NFT que vai trazer também uma identidade para ele, ou um profile picture, que é outra coisa, né? Então, o Twitter hoje você consegue colocar o NFT, o Instagram também já está conectando. Então, como você consegue fazer esses itens de propriedade elevarem a identidade do seu usuário, né? Como você consegue criar uma comunidade, né? Então, como essa experiência que você está criando, cria um espaço seguro para que as pessoas se encontrem, se tornem amigas, compartilhem pensamentos e ideias de uma forma sustentável, que não dure apenas, né, 1 ou 2 semanas, enquanto a ativação vai estar no ar, mas seja uma coisa mais perene, né? Como que você está pensando, né, na capacidade de interação, de recursos de criação para as pessoas que estão lá poderem se sentir parte daquilo, parte da experiência e contribuírem para ela realmente, né? Seja elas mesmas individualmente ou seja por meio de uma comunidade. Como que você está incentivando, né, as pessoas por meio de recompensas digitais ou físicas, né? Então você dá algum tipo de moeda de troca, alguma coisa como um produto, ou um token, NFT, alguma coisa que tenha valor para ele se engajar, né? Como você conecta um elemento da vida real com a vida digital, virtual, né? Ou seja, produtos da marca, eventos, experiências que podem acontecer fora, né, no mundo real, para quem, por exemplo, tem um NFT ou para quem faz parte de um metaverso, né? E uma coisa muito importante que a gente tem que também tomar cuidado é como você executa isso, né? O craft, como você tem o cuidado do design, né? Eu falei de usabilidade, mas também de visual, efeito sonoro, realmente para que seja uma experiência imersiva, tá? Então, são pontos bem importantes de a gente sempre levar em consideração. E aí a gente entra agora na parte de marcas. E, para começar, eu vou falar de uma coisa que é muito importante. A Taylor Monahan, que é a founder e CEO da MyCrypto, que se juntou à MetaMask,
ela falou no evento justamente de uma mudança que vem acontecendo muito grande, que antes a gente tinha uma comunicação de marcas que era consumer-centered, e agora a gente tem uma que é community-centered. Ou seja, qual que é o endgame de tudo isso que a gente está fazendo? Então, a gente fala de descentralização, de confiança, de mutabilidade, legal, mas para que a gente está trabalhando tudo isso e criando tudo isso? A gente está criando tudo isso para formar comunidades ao redor de uma ideia. Então, não é mais pessoas ao redor de um produto, mas sim de uma ideia, né, de um propósito, de alguma coisa que vai unir essas pessoas, né? E como que a gente consegue criar isso através de ativações dentro, né, da jornada dessas pessoas dentro na Web3, e a gente vai criar um valor para elas que seja vitalício, que seja para sempre, né? E vai dar o poder para as pessoas. Então, o poder sai totalmente da nossa mão, né? A gente já vem falando isso na Web 2, mas na Web 3 isso se torna realidade e necessidade. Então, para dar um exemplo disso, eu vou trazer aqui um case muito legal. Existe a Artefact, que se escreve RTFKT, né? É uma empresa nativa Web3, especializada em tênis virtuais, né? E ela foi adquirida pela Nike, o primeiro negócio grande que aconteceu dentro da Web3, de uma marca comprando uma empresa Web3 para desenvolver novos produtos, né? E eles fizeram um primeiro projeto juntos que foi realmente um sucesso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Welcome to the Artifact ecosystem. Today, Artifact, together with Nike CryptoKicks, introduces the future of sneakers. Starting with the Artifact Nike Dunk Genesis, powered by DreamOS and Skin Vial Tech. Skin Vials allow you to change the look of the Artifact Nike Dunk Genesis or any compatible sneakers with limited edition skins. Collect, evolve, and breed sneaker skins, created by legendary collaborators, artists, and the Artifact community. Load up thousands of skins to a single pair of sneakers. Today, we start with Evo X, Artifact's first skin vial collection featuring 8 Clone X DNA-based evolutive skins. Evo X powered skins vials allow you to evolve your Artifact Nike Dunk Genesis sneaker and choose drip upgrades and powers. Which path will you choose for your evolutive skin as you journey into the Artifact ecosystem and unlock the future? The future is now. Artifact. Então, realmente um case muito bacana, né? E que foi um sucesso, né? Saiu todas as notícias, né? Saiu Nike vende, né, um tênis NFT por $134 mil. Mas um detalhe muito importante, né? Que o co-founder da Artifact falou que, na verdade, foi um colecionador deles. Então, não foi qualquer um que pagou esse valor pelo tênis. Foi um colecionador, alguém que fazia parte da comunidade ao redor da Artefact, né? Então, o valor dessa cadeia, ele é feito nessa experiência compartilhada dentro de uma comunidade que o NFT pode produzir, o metaverso pode produzir, a Web3 pode produzir, né? Então, você se sente realmente dono daquilo e você ajuda aquilo a acontecer, inclusive investindo naquilo, tá? Então, imagina, por exemplo, isso ao redor da sua marca, né? Criar essa comunidade ao redor da sua marca, né? Então, para isso, eu também quis trazer uma outra mudança que está acontecendo e que atinge a gente diretamente, que é a mudança da economia criativa, né? Do creator economy. A gente já vem falando disso, influenciadores, creators, mas como que isso está mudando? Isso está mudando de uma maneira muito grande, muito rápida. Então, se você for ver, os creators com a Web3, eles passam a poder monetizar diretamente dos seus fãs, né? Através dos NFTs, por exemplo. Ou seja, os NFTs são smart contracts, então, além de eles poderem vender, eles também ganham royalties dessa venda toda vez que ela é revendida. Então, qualquer criação que eu fiz, se alguém comprar e revender, eu posso ganhar um royalty em cima daquilo. Ou seja, a gente está trabalhando aí a propriedade intelectual de uma maneira muito justa, né? Tanto que um reporte que foi apresentado pelo Chris Dixon, aliás, o Chris Dixon é uma figura muito importante, vale a pena seguir ele é sócio da Andreessen Horowitz,
e é fundador também do A16Z Crypto, que é um fundo que está investindo mais de 3 bilhões de dólares na Web3, né? Ele foi o primeiro defensor da Web3, ele investiu na Coinbase lá no começo e tudo mais, né? E dentro desse report que eles soltaram agora, eles mostram que em 2021 os NFTs renderam um total de 3,9 bilhões para os seus creators, enquanto que a Meta, por exemplo, gerou 1 bilhão de dólares, ou seja, o Web3 gerou 4 vezes mais que o Meta. E isso, na verdade, do Meta, 1 bilhão, representa 1% da receita do Meta só, né? Ou seja, parece que alguma coisa estava errada, né, nessa distribuição de dinheiro, de capital, dentro de quem está criando realmente, né? Ou seja, a Web3 ainda é muito pequena e já está trazendo essa diferença de recompensa para os creators. Imagina como pode ser quando ela crescer mais, né? Além disso, o mercado se torna mais competitivo, né? O creator, ele pode mudar de plataforma conforme ele quiser. Então, ele não acaba se prendendo numa plataforma ou outra, como hoje a gente tem pessoas que se criaram dentro do Instagram e aí é difícil de mudar. Não, a ideia, né, de a gente ter alguma coisa descentralizada e interoperabilidade é que eu possa pegar todas as minhas criações e levar para onde eu quiser. É como a portabilidade das linhas de celulares deu uma liberdade muito grande para a gente, a mesma coisa vai acontecer aqui para os creators. E, para dar alguns exemplos do que vem sendo feito, né, no mundo dos creators, aqui é um álbum que foi feito pela Royal, que é uma plataforma bem bacana, que tokeniza receitas de música, receitas futuras de música em players de streaming. E eles fizeram um projeto junto com o Chainsmokers, e o Chainsmokers lançou o seu álbum com uma coleção de 5.000 NFTs, que juntos representam 1% dos royalties do álbum. Ou seja, você compra o NFT e, ao comprar o NFT, você participa, né, dos royalties daquele álbum futuros, né? Toda vez que forem tocados, você vai receber alguma grana. Então, com esse dinheiro, ele ajuda a financiar o álbum, né, o dinheiro das vendas dos NFTs, mas a gente começa também a participar disso, eu também sou dono disso. Então, é uma relação, imagina, uma relação de defensor. Eu vou querer que esse álbum aconteça e faça sucesso, e vou falar para os meus amigos. Imagina a relação com a sua marca, seu produto, que isso pode gerar, né? Ou, por exemplo, o Spike Lee, que usou NFTs para financiar os seus filmes, né? Então, como eu falei, as plataformas acabam surgindo das comunidades, os produtos podem surgir das comunidades, né? Então, pensa aí, os seus consumidores, por exemplo, comprando NFTs para criar junto com você um produto que vai ser deles também, né? Então, realmente aqui a gente tem uma revolução muito grande, né, de como a gente pode trabalhar. Uma outra revolução muito legal é poder trazer, né, os consumidores para o storytelling, né, para dentro da história. Tanto aqui eu trouxe exemplos de storytelling dentro da Warner Brothers, ou de quadrinhos e heróis, mas storytelling da sua própria marca, do seu próprio produto, ou até a criação de um novo produto, né? Então, a gente consegue trazer. Por quê? Os NFTs, por serem também contratos inteligentes, eles são rastreados, né? A gente consegue rastrear, ele tem uma traqueabilidade que consegue recompensar as pessoas que participaram das criações, né? Então, imagina um produto que vai ser criado por fãs e que cada contribuição pode ser recompensada, né, com uma receita compartilhada. Então, é uma cocriação que pode construir uma comunidade já em volta do seu produto, da sua marca, para fazê-la crescer, né? Sempre com o intuito de fazer crescer. Alguns exemplos aqui, a Warner Brothers, como eu falei, fez o The Batcall Collection, que são os capacetezinhos do Batman, como NFTs, foram mais de 200 mil NFTs, e quem tiver isso vai poder participar de como as próximas histórias, vão acontecer dentro dos quadrinhos da franquia. Um outro case muito interessante é a Hero Maker Studios, que já é um estúdio que nasceu como Web3, de NFT, tá? E ele permite que os fãs criem suas próprias narrativas dentro desse universo que ele criou, e eu posso comercializar isso, não tem problema nenhum. E
um outro case interessante é a Kira Bursky, que ela é um cineasta e artista NFT, e ela lançou uma coleção de NFTs chamada Magic Mind, que fala sobre a saúde mental e o autocuidado, né? Só que os NFTs, eles são artes, e ela criou o Mindopedia, que é um lugar onde todo mundo que tem esses NFTs consegue ir criando e desenvolvendo mais sobre eles, e crescendo a história por trás deles, né? Então, realmente são exemplos muito bacanas que a gente consegue trazer aí conteúdo criado pelo usuário de uma maneira totalmente diferente. E aí a gente começa a ver aí aplicações de marcas, né? Então, a Netflix, na sua série Love, Death and Robots, que se não viram, vale a pena, na terceira temporada agora, no lançamento, eles esconderam QR Codes nos episódios, e você achando esses QR Codes, você vai escanear eles, e você ganha NFTs, que você pode mintar, como eu expliquei eles antes, né? Ou você pode usar só o JPEG, sem ser o NFT, se você não quiser. Mas é muito legal como você começa a trazer isso para a história de uma maneira diferente. Então, é uma premiação que vai fazer com que as pessoas vejam o episódio e procurem, né? Tenham uma atenção especial para ver se acham ali um NFT. E a partir do momento que ganham um NFT, elas também começam a fazer parte dessa comunidade do Love, Death and Robots, né? Elas começam, eu tenho NFT, eu faço parte dessa comunidade, eu vou ter acesso a coisas exclusivas, tá? Um outro uso interessante é o aplicativo StepN, né? Então, o StepN, na verdade, ele vem de um movimento que existe também, que é o fazer alguma coisa to earn, né, para ganhar. Então, tem o Play to Earn, são jogos que você joga e ganha criptomoedas, ganha tokens, né? Ou você tem o Learn to Earn, que é você estuda e ganha. Então, é uma nova economia sendo gerada, muito bacana, e o StepN vem trazer aí, só um exemplo de Play to Earn é o Axie, que talvez vocês já tenham ouvido falar, acho que é o maior exemplo aí de Play to Earn, que estava também lá no evento e falou sobre o projeto. Mas o que eu achei legal do StepN é que ele é o Move to Earn, né? Ele une realmente o mundo físico e o mundo digital, porque ele pega todos os seus movimentos de uma maneira semelhante ao Fitbit, né? E com esses movimentos ele vai te premiando, né? Com criptomoedas, você vai ganhando através de correr, caminhar, né? Você vai tendo essas recompensas aí virtuais, né? De moeda mesmo, né? Dinheiro mesmo, que você pode até converter para dinheiro. Para você começar, normalmente você tem que comprar um NFT, tá? No caso aqui, você tem que comprar um tênis virtual. E dependendo do tênis que você compra, ele vai te dar mais possibilidades, menos possibilidades, você vai conseguir fazer mais coisa ou menos coisa. Então, imagina a gente, né, nossas marcas, nossos produtos, criando Engage to Earn, ou Pay Attention to Earn, como a gente consegue criar aí recursos para que as pessoas sejam recompensadas pela atenção que elas dispensam com a gente, né? Um outro uso muito bacana do NFT é ele poder ser utilizado para diversas coisas, tá? Então, existe o conceito de CC0. O CC0 é o Creative Commons Zero, ou seja, são NFTs que são lançados e você compra eles com total direito de uso deles, tá? Então, você pode usar para o que você quiser, para qualquer fim comercial que você quiser. Isso é o que o Bored Apes fez. Então, se eu compro esse Bored Ape, um desses macaquinhos, eu posso usar ele do jeito que eu quiser. Isso, para a gente, pensando antigamente, nossa, uau, mas cadê os meus direitos? Mas, na mentalidade colaborativa da Web3, isso é fantástico, porque eu vou pegar isso, vou fazer, por exemplo, uma historinha, um filme, vou usar de alguma outra maneira e vou criar valor para o original, né? Porque mais pessoas vão estar falando, mais pessoas vão conhecer, e aí o original vai acabar ganhando valor. Então, esse pensamento de cadeia, de comunidade, que é muito forte dentro da Web3, tá? Então, aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Bored Breakfast Club é um clube de café que você compra um NFT e aí você começa a ganhar café na sua casa, receber cafés na sua casa e fazer parte dessa comunidade, né? Você tem rewards, você tem interação, Discord, né? Você pode ver que tem um login do Discord. Lá no Discord tem toda uma conversa acontecendo ao redor desse tema. Um outro uso também foi uma pessoa que comprou o NFT do Bored Apes e aí
ele tô ainda, Rô. Beleza, acho que tudo certo aqui. E ele ainda justamente pegou isso e criou uma lanchonete, né, com essa pegada, né, uma lanchonete com Bored Apes, totalmente sem pagar nenhum royalty por isso. A gente tem também aqui o The Association NFT, que foi um uso do NFT pela NBA para os playoffs, onde cada jogador, na verdade, virou um NFT e, dependendo de como ele vai se dar bem ou não, dos achievements que ele tiver dentro dos playoffs, o NFT vai sendo mudado, ele vai evoluindo e vai valendo mais, né? Então, também é um jeito para você acompanhar todos os playoffs para saber, né? Quase um cartola novo, né? E aqui um projeto que eu tenho muito prazer de fazer parte, que é o 55 Unit, né, que foi feito pela Lumix, que eu falei, que é o estúdio que eu faço parte do board, e a gente criou ali, né, realmente, os meninos criaram uma coisa muito, muito bacana, que é quase um RPG, né, então todo um universo apocalíptico da Terra, e você tem os sobreviventes, né, e esses sobreviventes se unem aí para deixar tudo mais seguro, tal, eles são survivors. E justamente o que é legal, dentro desse storytelling, você tem os NFTs, que são os personagens, né? Você tem uma moeda, que é o Survive, que é uma moeda que vai ser utilizada, um projeto de um metaverso que vai acontecer, um projeto de quadrinhos, de filme, de eventos, de show, de networking, tudo acontecendo dentro disso, né? Então, realmente, um projeto muito completo e que, justamente por ter essa premissa, atraiu uma comunidade muito forte. Então, ele atraiu no Discord mais de 20 mil pessoas, foi a comunidade do Discord maior no Brasil, e a gente conseguiu, no primeiro lançamento de NFTs, 2 milhões de reais em 24 horas com a venda desses NFTs, que, na verdade, não é só a arte, é fazer parte, como eu falei, dessa comunidade que vem acontecendo aí, super viva dentro do Discord, a gente já tem um game acontecendo, enfim, estão sendo lançadas coisas constantemente. E o projeto foi todo feito com compensação de carbono, ou seja, também uma coisa bem bacana para a gente deixar isso mais sustentável. A gente tem também os POAPs. POAPs são NFTs que trabalham com uma prova de presença, ou seja, você só consegue pegar eles se você estiver no lugar, seja fisicamente ou seja digitalmente. Então, o que é legal disso? Então, aqui a gente tem até a minha telinha aqui, que estão os meus POAPs lá do Permissions. Mas, com isso, eu consigo fazer parte dessa comunidade, saber de novidades, me conectar, e, por outro lado, né, a marca que te dá um POAP, ela consegue também ter um contato com você, entender o tempo gasto que você teve, entender seus interesses através dos POAPs que estão lá. Obviamente, tudo com seu consenso, isso não é aberto, tá? Mas toda essa coleção, né, de POAPs acaba sendo também uma forma de mostrar quem você é. Isso pode ser muito útil para a gente trazer uma experiência melhor. E aí, dando exemplos de ativações dentro do metaverso, aqui é um exemplo da Gucci, né, que construiu uma ilha própria na plataforma no Animal Crossing, que é um jogo, para sua campanha Forever Guilty, né? Então, ela replica cenas da campanha do filme, e os usuários eles podem explorar, interagir, tem mini-jogos, né? E até podem interagir com embaixadores da Gucci, como o Jared Leto, né? Como está aqui, né? Mas, obviamente, na forma de avatar. Então, eles conseguem interagir. Então, é toda uma experiência muito bacana que acontece lá dentro, né? Então, a CUT trabalhou também com 3 criadores de conteúdo da comunidade Animal Crossing. Isso também é uma coisa muito importante, né? Fazer parcerias com pessoas da comunidade acaba deixando o projeto muito mais forte, tá? Então, a gente vendo ali os pilares de uma experiência ótima, como eu falei antes, esse projeto, ele eleva a identidade do usuário, ele incentiva
através de recompensas que você tem durante lá o jogo, conecta produtos da vida real, porque você está falando de uma campanha que estava lançando produtos, você tinha esses produtos lá dentro, é executado com craft, vocês viram ali como foi bem executado, mas ele não cria uma comunidade ao redor, tá? E ele não empodera com ferramentas de criação, tá? Então, são algumas coisas que ele não trabalhou, mas ainda assim um projeto muito legal como exemplo. Aqui é um outro projeto, que é o CloneX, feito pela Artefact, que eu falei para vocês, junto com Haruki Murakami, que é um artista que eu realmente adoro, impressionante. E no CloneX, as pessoas, elas não só podem obter uma peça de arte exclusiva, mas elas também podem usar ela para fotos de perfil, né? Ou uma arte, também tem uma exibição de arte física, digital, mas elas e ainda fazer parte de uma comunidade, né? De uma comunidade ao redor desse projeto, que vai ter sempre novos produtos exclusivos para essa comunidade, experiências que podem ser digitais ou físicas também, né? Simplesmente você tendo aquele NFT com você, né? Então, por exemplo, eles fizeram já uma ativação junto com o Cyber. O Cyber é um player que permite que você tenha salas virtuais para expor os seus NFTs. Então, você conseguiu ganhar, né? Eles deram para as pessoas salas onde elas podiam customizar esses espaços, colocar os seus NFTs e convidar pessoas para visitarem, verem, né? Como se fosse no seu apartamento, né? E de acordo com o roadmap, né, como eu falei antes, da Artefact, eles ainda vão criar esses CloneX em 3D para você realmente controlar aí e usar eles até como avatares nos jogos, né? Então, você vê como que essas coisas vão crescendo, a arte vão crescendo, né? Também outra coisa é que você também vai vendo isso acontecer, as coisas vão acontecendo dentro do roadmap e vão dando mais valor para o NFT que você tem, e aí também isso você pode comercializar, né? Acaba dando valor também, acaba acontecendo um outro layer de economia ali dentro disso, tá? Então, ele trabalha muito bem todos os pilares, só não a conexão ainda com produtos da vida real, porque você ainda não podia comprar lá dentro nada da vida real. Mas já vem começando a fazer algumas ativações físicas. Aqui eu vou mostrar um vídeo de uma ativação muito legal que eles fizeram. Let's continue this. Let's spread this. As a clone community, as an artifact community, we are inclusive of everyone. É muito bacana para a gente ver como essa comunidade acaba sendo uma coisa muito forte, né, que a gente pode criar. Aqui é um outro case legal do artista Caos. Ele fez a sua primeira exposição no museu em Londres, que se chamou New Fiction, e que os visitantes podiam ter uma experiência bem diferente usando o aplicativo de realidade aumentada para desbloquear a arte que interagia com o museu. Mas mais do que isso, o que é mais louco mesmo, é que toda essa exposição foi recriada no Fortnite, né? Então, todo o museu foi recriado, a exposição. Então, as pessoas podiam entrar lá e ter a mesma experiência da exposição física. E pensa numa coisa,
muitos adolescentes, às vezes, nunca tinham ido no museu e tiveram essa experiência através do Fortnite. E outra coisa, o Fortnite tem 400 milhões de usuários ativos, enquanto que Londres tem 8,9 milhões de pessoas. Então, imagina como a gente consegue escalar, né, a abrangência, né, o alcance das nossas coisas, dos nossos projetos, né, e deixar essa experiência mais democrática, acessível por muito mais gente. Então, aqui, ele teve menos pilares, mas ainda assim chegou em 3 pilares, que é elevar a identidade do usuário, criar a sua comunidade e executado com Craft, tá? E aqui é um outro projeto muito bacana, que é da Vans, né? O Vans World, que eles criaram dentro do Roblox, né? Então, os jogadores, né, eles podem entrar nesse mundo, né, Vans World, né? E lá eles criaram um enorme parque de skate para os usuários e amigos explorarem e jogarem juntos lá, né? Então, eles recebem um skate que pode personalizar, né? E aí eles têm desafios, né? E manobras que eles têm que fazer para ganhar pontos, e aí eles vão desbloqueando upgrades e itens como skins, né? Skins é a roupinha, né, para o avatar, sapatos, camisas, né, e coisas para personalizar o seu avatar. E o que é muito legal disso é que tudo que você vê lá desses equipamentos virtuais, você tem também no mundo real para ser comprado, né? Então, você pode comprar um tênis virtual para o seu avatar e ter um igualzinho na vida real para você, né? Então, ela acaba sendo uma experiência muito divertida, relevante para a marca, né, que eleva a identidade do usuário, como a gente falou, e se conecta muito bem com produtos do mundo real. Um exemplo muito bom ali, né, que só não cria essa comunidade, né, porque, enfim, ainda não tem os atributos para isso, e a questão do craft na execução é muito também devido ao próprio Roblox ser mais simples, né, então não dá aquela imersão tão grande, mas ele é um projeto realmente muito bacana para a gente avaliar. Aqui eu vou mostrar um projeto do Decentraland. Decentraland é um metaverso, como eu falei, aberto, tá? Então ele é descentralizado mesmo, open source, e eles fizeram o Metaverse Fashion Week para competir realmente com o Fashion Week de Milão, de Nova York. Então vocês vão ver, tem marcas aqui famosas, uma experiência muito bacana. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Então, esse é um projeto que ele atinge todos os pilares que a gente falou antes, né? E ele mostra também como as marcas de moda estão entrando aí, são realmente as precursoras aí dentro desse universo. Então, você tem Gucci, Balenciaga, Burberry, vendendo produtos e até produtos exclusivamente digitais, que não são físicos, ou seja, elas estão criando realmente um trabalho de vanguarda e atingindo novos públicos, muitas vezes mais jovens, que antes eles não atingiam. Então, até tem a premissa ali, né, o metawear is the new streetwear, né? Mas, realmente, os usuários do metaverso não estão só criando avatares, eles estão comprando roupas, acessórios, né? E isso faz com que eles tragam muito daquilo que eu falei antes, de se sentirem mais bem expressados, né, dentro do metaverso, né? Então, isso é muito legal. Como que a gente consegue trabalhar isso para as nossas marcas? A gente pode fazer uma realidade aumentada para a pessoa poder tirar uma foto para o Instagram, por exemplo, com o nosso produto. A gente pode criar para metaverso, como Vans, junto com alguma coisa no mundo físico, né? Existe
player muito legal, que é o Ready Player Me, né? Ele é um sistema para você criar o seu avatar e você pode conectar ele a diversos metaversos, que já é a premissa que eu falei antes de interoperabilidade, de você poder levar o seu mesmo avatar para vários lugares e ser reconhecido por ele, né? Então, você já consegue conectar com o Spatial, com o VRChat, com Portals, Mona, vários metaversos, proto-metaversos que existem hoje, tá? Então, é muito legal, aqui sou eu, e aqui eu tenho já umas roupas que eu fiz aqui para o meu avatar, uma pijaminha também, né? E a gente vê marcas entrando. Então, esse é um outfit do New Balance, e esse aqui é do filme Duna, por exemplo, né? Então, olha que legal como você consegue entrar de maneiras diferentes na experiência dos usuários, tá? E para a gente criar essa identidade única que eu estou falando, tem vários movimentos que estão trazendo essa preocupação de como que você vai ter essa identidade única. Se o metaverso ele é uma coleção de mundos, né, interconectada, de experiências interconectadas, como que você faz para levar a sua identidade para todos esses lugares e ser um só, né, no metaverso como um todo, né? Então, a gente tem algumas iniciativas. Uma delas é esse protocolo, o DISCO, né? Que a DISCO é uma empresa que é comandada pela Evan McMullen, que deu uma palestra lá no evento, e que promete uma única identidade para que você apareça em qualquer lugar digital ou físico até. Ou seja, você pode trazer o seu perfil digital para o mundo físico, sem preencher formulário. As marcas, imagina, com seu consenso, podem saber melhor sobre você e melhorar a sua experiência, né? Ou você pode ainda, no mundo físico, encontrar pessoas que têm os mesmos interesses que você. Por isso que eles chamam de Your Data Backpack, né? Você vai levar aí todas as suas informações para onde você estiver, né? Sem essa questão quebrada que existe hoje, né? E um outro muito bacana foi o lançamento de um protocolo que se chama Lens, né? O Lens, ele foi lançado, né, anunciado pelo Stanley Kuleshov, que é o CEO da Aave, que é um protocolo bem famoso dentro da Web3, e ele promete ser a nova rede social Web3, descentralizada, totalmente descentralizada, né? Então, a ideia é que você tenha o seu social graph, né? Então, todo o seu histórico social sob a sua guarda. Então, não vai ser do Facebook, do Instagram, não, vai ser meu. Para onde eu for, eu levo ele, ou seja, eu tenho portabilidade, né? Então, eu tenho propriedade dos meus conteúdos. Então, imagina, alguém cria um meme, deu certo pra caramba, eu posso levar esse meme para onde eu quiser. Então, isso cria valor, né? Isso permite mais opções para a gente escolher plataformas que se adequem mais ao que a gente acredita, né? Então, realmente, essa liberdade, essa descentralização acaba sendo o futuro da Web3. E aí, a gente vai para o Next. Estamos acabando aqui, daqui a pouco eu vou responder algumas perguntinhas, a gente vai ter 15 minutinhos aí para perguntas, tá? Mas eu faço um convite para todo mundo. Primeiro, vamos começar alguma coisa, vamos começar formar uma equipe, por exemplo, dentro da sua empresa, para se dedicar a explorar o Web3, participar dessa construção, entender qual é o papel da sua marca e o que o seu público pode estar querendo, que você pode trazer dentro disso tudo que eu falei, né? Vamos começar conversas com criadores, com plataformas, com artistas, pessoas que já estão no Web3, né? É muito legal a gente colaborar. Hoje em dia, e o mantra da Web3 é trocar concorrência por colaboração, né? Então, todo mundo está junto nessa para construir esse universo, né? Me lembra muito o começo da internet também. A gente está junto para construir a Web3 e é importante para todo mundo que ela seja construída da melhor maneira possível. Então, vamos colaborar. Então, se envolva, experimenta, cria uma experiência. Pode começar pequeno, mas começa. Vai, monetiza, vê como que acontece, aprende, né? Pode testar, errar, falhar, aprender e aí ir fazendo de novo. Aqui obviamente, como eu falei, não existem regrinhas, mas é só uma dica de como você, por exemplo, pode fazer um briefing para isso, né? Então, você tem que pensar o que você quer alcançar, né? Então, você quer o quê? Você quer estender seu relacionamento, sua comunidade, suas mídias sociais? Ou você quer aumentar a experiência da sua loja física para uma digital? Você quer trabalhar tecnologia e inovação para o seu P&D? Você quer gerar um novo fluxo de receita? Você quer melhorar a sua reputação ou até gerar mídia espontânea, né? Quais são os seus objetivos ali para você fazer esse projeto, né? E quais os comportamentos do seu público que podem
fazer com que esse projeto dê certo. Então, tem alguma plataforma que eles já estão usando, que você poderia entrar lá e aproveitar disso? Tem novos públicos que você poderia, às vezes, chegar, como eu falei antes, dessas marcas, né? Como o público usa essas plataformas, né? Como que a sua ativação pode agregar valor para esse público e para essas comunidades? E qual funcionalidade você precisa? Você precisa realmente de realidade aumentada ou virtual para isso? Sua ideia vai precisar de NFTs ou não para funcionar? Você está preocupado com sustentabilidade quando você vai procurar sua blockchain? Porque isso é um ponto para você escolher qual blockchain você vai, né? O seu público vai precisar fazer compras e se envolver para se envolver, né, com o seu programa. Então, são perguntas muito importantes para a gente fazer, tá? Então, por último, eu falo que assim, a gente ainda está experimentando nesse momento. A Web3 ainda é sobre experimentar. E o evento, o Permissionless, aconteceu bem depois do episódio do Luna, né? Que foi uma catástrofe aí de uma moeda que não deu certo e fez aí um efeito cascata em todo o mercado, fazendo todo o mercado, o cripto, cair. Né? E aí todo mundo falou, pô, será que vai continuar? Será que o cripto realmente vai existir? E vai existir, e eu vou te falar, apesar dos rumores que estavam acontecendo, eu nunca vi um grupo de pessoas tão otimistas e tão engajados para fazer isso acontecer. E como falou o David Hoffman, que é o co-founder da Bankless, que é aquele podcast que eu falei para vocês, que estava patrocinando o evento, as coisas que são criadas nesse momento do mercado em baixa, né, que se chama de bear market, elas podem se tornar enormes quando chegar no bull market, no mercado em alta. Então, agora é a hora que vão ser construídos os Facebooks, os Googles, né? Então, agora é a hora de testar, de errar, de fazer acontecer. É o melhor momento para se experimentar, né? Em todas as sessões que eu fui, o aprendizado era o mesmo. A gente precisa testar, falhar, consertar, e então construir a Web3, sem certo ou errado, sem paradigma, sem amarras, né? É entrar, ir lá, botar a cara, fazer e acontecer, né? Porque se a gente esperar, a gente vai estar perdendo o melhor momento dessa revolução. A gente está vivendo um momento ímpar, um momento lindo de viver realmente, é uma revolução, e a gente tem que arriscar, tem que inventar, tem que tentar. Me lembra muito o começo da internet, né? Quando eu comecei com a Cappuccino, que a gente tinha também aquelas dúvidas, as incertezas, mas também uma adrenalina muito forte de construir algo novo, algo que ia transformar de alguma maneira o mundo, né? Então, a gente está aqui diante de algo que pode trazer mais inclusão, mais oportunidades, menos burocracias, menos intermediários, e vai depender de quem construir. Por isso que eu faço esse convite para todo mundo. Entrem junto nessa construção para que ela seja mais plural possível, para que a base dela seja igualitária, justa, e que assim a gente sim faça um mundo melhor. Obrigado, gente. Agora vamos abrir aí para... Eu vou deixar só aqui também, o AGME é uma outra sigla que vocês vão também ver, que é We Are All Gonna Make It, é uma outra sigla do Web3, e quem quiser saber mais, a gente pode ajudar, pode mandar um e-mail para a gente, ou também agendar um workshop brainstorming para a gente falar com as suas equipes e ver como que a sua marca pode entrar dentro desse universo. Aqui está o meu e-mail, do Rodrigo e da Márcia, só entrar em contato com a gente e a gente vai ter um super prazer aí em continuar a conversa e desenvolver mais para os objetivos de negócio que vocês tiverem, tá? Eu vou parar de projetar aqui. Eu estou com a Dani aqui agora, como minha querida assistente. Dani Biasotto, diretora de atendimento aqui na Cappuccino, muitos de vocês devem conhecer, e ela está aqui para me ajudar com as perguntas. Bom dia. Bom dia, Dani. Temos aí algumas perguntas, né? Temos 4 perguntas já postadas no chat, Vitão. Legal, vamos lá. Então, eu estou vendo aqui. Então, a gente tem qual o maior desafio desse mundo, já que existe um preconceito contra as NFTs? Então, como eu falei antes, o maior desafio desse mundo, para mim, é colocar tecnologia para trás e deixar uma coisa mais fácil, mais user-friendly para as pessoas, tá? Isso vai acabar com o medo que as pessoas têm, porque realmente dá medo. Você entra lá, a usabilidade é muito complicada, você tem medo, você tem que
pegar, você cria a sua carteira e você tem um código que você não pode perder e que se você perder, você perde tudo que você tinha, enfim, ainda o sistema todo ele é muito complexo, ele tem que ser mais simples, né, para as pessoas poderem entrar com facilidade, tá? Tem o preconceito das NFTs, porque elas começaram de uma maneira, talvez, que pode ser considerada meio fútil para muitas pessoas, mas que é muito útil no mercado de arte, né? Mas como eu mostrei para vocês, tem aí um monte de coisa que precisa ser mostrada. Então, eu acho que, para resumir, botar a tecnologia para trás, trazer informação para as pessoas. Então, quanto mais pessoas souberem disso que eu estou falando aqui, mais gente vai entender as possibilidades e poder criar em cima disso e ampliar as possibilidades da Web3. Eu vou lendo aqui, então, Dani, qualquer coisa, se chegar mais algum, você vai me avisando. A gente tem um outro aqui do Roberto, como transportar essa iniciativa DAO para comunidades carentes? Essa iniciativa pode transformar vidas entre comunidades carentes. Sim, você pode criar uma DAO, por exemplo, onde você vai ter um grupo de empresas ou pessoas que queiram participar e ou essa DAO ela vai pegar e coletar fundos que podem ser depois transferidos para comunidades carentes, ou a própria comunidade carente pode fazer parte dessa DAO, por exemplo, né? E aí ter lucros de tudo que for feito dentro dessa DAO e contribuir criativamente, usar essa força criativa que tem, né? A gente vê aí Gerando Falcões fazendo coisas incríveis, né? Enfim, toda essa capacidade, esse potencial criativo, por exemplo, pode ser transformado em conteúdo, em produto, em NFTs, e eles serem vendidos e toda essa renda ir para essa DAO, por exemplo. Tá? A criação de um NFT ser acessível para qualquer pessoa já é acessível para qualquer pessoa, tá? Então, existem plataformas que você consegue criar, tá? Então, o seu NFT, você consegue mintar ele, tá? Para quem ainda tem mais dificuldade, tem algumas plataformas que fazem uma questão que é a custódia. Então, tem a Sweet, né? Sweet como de doce mesmo, sweet.io, se eu não me engano. Você entra lá e eles fazem uma custódia, então o processo todo é mais simples ainda, tá? Mas se não, existem outras plataformas, até diretamente no OpenSea, você consegue entrar lá, conectar sua wallet e criar o seu NFT, tá? Mas tem várias plataformas para você mintar o seu próprio NFT, então essa criação já é acessível a qualquer um, tá? Ela só é um pouco complexa, como eu falei, afastando ainda o mainstream, tá? Aí o último aqui, os grandes creators, artistas, marcas, conseguem fazer movimentos muito legais dentro desse universo, talvez por já terem sua base de fãs engajados. Onde estiverem, seja NFT, seja metaverso, seus fãs irão consumir. Mas e os pequenos creators, artistas, marcas, como podem começar a se aventurar nesse mundo? Eu diria que da mesma maneira, eu acho que aqui eles têm também uma oportunidade de criar novas comunidades, né? Então, óbvio, com certeza os creators vão ter essa facilidade de uma comunidade maior, mas os pequenos também têm uma oportunidade muito grande de criar as suas comunidades. Entra no Discord, faz um trabalho no Discord super bacana, você pode até vencer outros creators, né? Vencer no bom sentido, tá? Porque é isso que eu falei, é uma colaboração. E você pode colaborar, você pode entrar junto, tentar ajudar uma outra comunidade, dentro dessa comunidade você também divulga a sua, né? Então, existem aí muitas formas de você crescer dentro disso, e isso se aplica também a marcas pequenas, né? Que também, às vezes, não tem aí uma base de fãs ao redor da marca, elas conseguem também criar comunidades muito bacanas com essas ferramentas. Temos mais algumas aqui, Vitão. Tem mais 3 perguntinhas aqui, né? Eu vou responder e aí a gente já vai indo para finalizando aqui. É realmente possível criar uma sociedade descentralizada? Qual o papel do governo nesse universo? Essa é uma pergunta de $1 milhão, mas é uma pergunta muito boa, vem se discutindo, se discutiu bastante também lá no evento. Se é possível criar uma sociedade descentralizada, pensando hoje em dia, a gente acha que ainda é muito difícil, mas esse é o objetivo, digamos assim, da Web3. Pode ser, às vezes, um pouco utópico,
mas é o objetivo, porque você vê que mesmo hoje, a gente está falando de Web3, descentralização, mas ela acontece muito centralizada ainda, Vale do Silício, né, nos lugares, nos polos onde a Web2 aconteceu. Então, ela ainda é um pouco centralizada se a gente for ver verdadeiramente, né, o que está acontecendo. Mas a ideia é assim, a ideia é que todos esses artifícios que eu mostrei, eles façam com que a sociedade seja mais descentralizada. E aí o papel do governo nesse universo, ele é complicado, porque, na verdade, até tem as CDBCs, que são, eu não queria entrar muito na tecnicidade, mas são como se fossem stablecoins, são moedas estáveis, tá? Geradas pelos governos, lastreadas pelos governos, tá? Que estão sendo criadas, os Estados Unidos está com um projeto, a China está lançando uma, mas que eu não acredito muito que elas vão acontecer, porque imagina o governo, primeiro, ter total controle de tudo o que acontece com aquela moeda, se as pessoas vão gostar disso, e se eles também vão dar liberdade para que exista essa descentralização. Eu acho muito difícil eles desregularizarem tanta coisa assim, tá? Então, o governo acaba sendo ainda um empecilho. O blockchain, em geral, ele acaba tirando a necessidade dessas autoridades centrais e criando a possibilidade, né? Eu estou falando, entenda, é utópico, mas a possibilidade de a gente ter aí um sistema que que reja né, a sociedade de uma maneira mais descentralizada. É utópico, eu sei, mas existem livros muito bacanas sobre blockchain que trazem aí esse cenário que seria muito lindo de a gente viver, né? A Ju Azevedo está perguntando aqui, em que pé estamos na Web3 aqui no Brasil? Dentro do cenário brasileiro, temos algum exemplo de algo que se aproxima dessas iniciativas e quais parceiros devemos ficar de olho para começar a criar essa história por aqui? A gente com certeza não está igual aos Estados Unidos, mas estamos já bem adiantado aqui no Brasil, tá? A gente tem alguns exemplos bacanas, por exemplo, o próprio 55 Unity que eu mostrei, ele é totalmente brasileiro. Eu também participei de um outro projeto que foi para a Reserva, que lançou os NFTs, que são os Pop Birds, né, que são os passarinhos ali da Reserva. Eu tenho até um deles, e ao comprar esse NFT, eu faço parte de um grupo VIP que vai ter acesso a produtos especiais, eventos e tudo mais, né? Tem um roadmap ali de longo prazo. Então, já tem iniciativas nesse sentido aqui no Brasil. E aí, os parceiros que é legal olhar, tem uma comunidade muito forte aí de Web3, que é bacana. Entra no Discord, começa a entrar dentro no Discord, em comunidades que estão trabalhando, segue esse Bankless, que eu acho que é legal, por mais que ele não é brasileiro, mas é legal. Tem o Inevitable do Thiago, que é muito legal para você conseguir informações novas, então vale a pena, procura por Inevitable, ele é brasileiro, um cara brasileiro, mas está fazendo um trabalho aí global, de respeito mundial. Se vocês quiserem também, a Lumix Studio vem fazendo um trabalho muito legal, a Verse é uma outra empresa muito legal que vem fazendo um trabalho muito legal nesse universo. Enfim, tem muita gente aí fazendo coisas bem bacanas. Recomendo Twitter, Discord, descubra esses universos que você vai ficar bem por dentro do que está acontecendo. E aí a gente tem qual o sentido de consumidores comprarem produtos que apenas o avatar vai usar. Pois é, pode parecer besteira, mas não é. Como eu falei, essa nova geração ela acaba se sentindo muito mais representada no metaverso do que no mundo real. Então, às vezes, eu vou querer comprar porque eu vou ter aquela... por reputação mesmo, né? Então, eu vou... reputação ou por expressão, né? Então, imagina que no metaverso ele vai ser como a minha vida, né? Então, eu também quero ter o mesmo poder de identidade, de expressar quem eu sou no metaverso, tá? Então, esses produtos digitais, eles entram com essa característica. É a mesma finalidade que você compra uma roupa, né? Por que você compra uma roupa melhor, pior, de marca, né? Eu tenho uma camiseta, beleza, ela já me cobre, mas por que eu vou comprar ela de uma marca X? Porque eu quero mostrar que eu gosto daquela marca, que eu me identifico com aqueles ideais, né? Fazer parte de um grupo, de uma comunidade, vai ser as mesmas
forças movem a venda de produtos que são totalmente digitais para avatares. Gente, a gente passou um pouquinho do tempo, mas acho que foi muito bacana. Obrigado pelas perguntas, acho que foram bem ricas aí para a gente ter um pouquinho mais de entendimento. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho. Eu sei que é muita coisa de uma vez só, mas é isso. Comecem a entrar nisso, não tenham medo, receio, entrem, façam testes, né? Não precisa pôr muito, compra um NFT baratinho para você entender o que é, entra na cripto, entra no metaverso, começa a testar, você não precisa ter o óculos, como eu falei, você pode entrar no metaverso no seu computador, no seu celular, tá? Ele não precisa dessa imersão total, e você consegue entender um pouquinho mais. E conversem, entrem em grupos, entrem no Discord, para poder entender um pouquinho mais disso, tá? Obrigado, gente, bom dia para todo mundo. GM, mais uma vez, e estamos aqui total à disposição, se precisarem. Valeu, beijo, bom dia.